Gere misericórdia, queridos. Estamos começando mais um episódio do podcast Pode Chegar. E hoje, mais do que nunca, super especial. Estamos hoje com uma pessoa muito bacana que eu tenho o orgulho e o privilégio de estar apresentando agora para vocês. Mas antes de apresentá-lo, quero pedir para que vocês que estão nos acompanhando nos sigam nos nossos canais, tanto no YouTube como também no Instagram, para que nós possamos continuar a fazendo o nosso trabalho, né? Estamos aqui com um homem que é servo, acima de tudo, servo, honrado, respeitado, além de muito amado pelos seus membros da igreja missionária apostólica IVA. Ele também é um dos maiores líderes religiosos da atualidade aqui no São Gonçalo, mas estamos aqui apenas para engrandecê-lo. É o trabalho fruto daquilo que ele já faz conosco, né? Uma grande referência de paternidade para pastores também, além de ser um dos fundadores da Comerge, não é isso? Na Comerge não, Conserge, é isso. Além disso, também um dos representantes da liderança da unidade. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Senhoras e senhores, apóstolo Robert Amorim, pode chegar. Satisfação de tê-lo conosco. Estou chegando, Luiz, estou chegando. Ai, que legal, que bacana. É uma alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Muito obrigado e que seja mais um episódio excepcional como temos tido, porque a liberdade do Espírito é quem vai nos conduzir. Quero começar já com uma pergunta interessante. Apóstolo, ainda existe um certo preconceito por uma parte da igreja e um certo idolatria por outra parte da igreja? Eu gostaria de entender de um apóstolo o que é, na verdade, ser um apóstolo. Rapaz, você fez uma pergunta que eu gosto de responder. Amém, isso é bom. Porque assim, as pessoas chegam e falam assim, olha, enquanto eu falo, abre aí Atos 13, 2, se você puder. Claro. Eu pegando, dando comando para o apresentador. Fazer o quê? Perdão, Elis. Fica à vontade, meu amado. O que acontece? O apóstolo ele é um servo enviado para a obra. Aí as pessoas chegam e falam assim, olha, o apóstolo só teve Jesus. Verdade. O apóstolo de Deus foi Jesus. Os apóstolos de Jesus só foram os 12. E depois teve os 70. Agora, a partir de Atos 13, versículo 2, diz, e jejuando e orando, disse o Espírito Santo, separai para mim a Barnabé e Saulo para a obra. Não é? Lê, por favor, isso mesmo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-vos a mim, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Pois é. Essa é a chave do apostolado. Por quê? Porque o apóstolo de Deus só foi Jesus, servo enviado. O apóstolo de Jesus foram os 12 e os 70, servos enviados. E a partir de Atos 13, 2, começou o apostolado não de Deus nem de Jesus, mas o apostolado do Espírito. Então, no apostolado do Espírito, em Atos 13, 2, ele diz, disse o Espírito Santo, separai para mim, o Espírito Santo, a Barnabé e Saulo para a obra, não é para a igreja, é para a obra. Então, o apostolado hoje existe, o apostolado do Espírito. Amém. Então, se a pessoa fala assim, mas o apóstolo só foi Jesus, o apóstolo de Deus só foi Jesus, é verdade. O apóstolo só foram os 12, o apóstolo de Jesus só foram os 12 mesmo, é verdade. Mas agora é o apostolado do Espírito. Do Espírito Santo. Né? É isso aí. E tem muitos fundamentos, muitas coisas. Então, o apóstolo, ele é aquele que ele é enviado para o reino. Ele edifica igrejas. O coração dele não está só na igreja local. Ele quer ajudar pastores, ele quer que o reino cresça, ele quer aquilo que você viu hoje na reunião. Na sua grande maioria, o apostolado ele tem um sistema paternal, né? Ele abraça, né? Ele tem um cuidado, um zelo diferenciado. O que acontece é o seguinte, né? Efésios 4:11 diz, o Senhor, e Ele mesmo separou. Então está falando, o próprio Jesus separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é? E aí o que acontece? Quando o apostolado chegou no Brasil, o ego do ser humano ele é muito grande. Então o apostolado no Brasil, quando chegou, virou o semi-anjo, o Jesus Júnior. Jesus Júnior. O dono da empresa, o semi-anjo. Não. Então o apóstolo ele é o menor de todos, mas ele é o mais forte. Então eu costumo dizer o seguinte, o apostolado é assim, ele é aquele que é igual esse dedão aqui. Apóstolos, profetas, não é? Então apóstolos, profetas, aquele assim diz o Senhor. Evangelista é o dedo maior, aquele que vai onde ninguém vai. Que bacana. É aquele que chega onde ninguém chega. Tem uma pessoa desviada no baile funk, ele vai lá, paga a entrada, entra e fala assim, eu vim aqui te buscar.
Ele sobe o morro e fala assim, ele ama vidas. Ele é um evangelista, ele vai onde ninguém vai. Então o profeta diz, assim diz o Senhor, ele traz a voz de Deus. O evangelista vai onde ninguém vai. O pastor é aquele que tem uma aliança com Deus. Que ele pastoreia o rebanho de Deus. E o mestre? O mestre é o menor, é aquele que vai onde ninguém vai, é aquele que vê numa vírgula uma revelação. Então o apostolado, ele é o menor de todos, só que ele é o único que toca o profeta, toca o evangelista, toca o pastoral, e ele toca o mestre, só que aí que está o problema, ele faz isso por baixo. Ele não faz isso por cima. Então o apostolado no Brasil chegou querendo fazer por cima. E o apostolado da bacia e da toalha é aquele que vai por baixo. Ele é o menor de todos, e por se tornar o menor de todos, ele se torna o maior. É uma coisa que só entende pelo Espírito. É verdade. Onde ele se torna, ele é o maior, mas a condição para ser o maior, ele tem que ser o menor. E foi o que Jesus falou. Eu vim para servir. Então o apostolado do reino é assim. E o apostolado do império é diferente. É bem interessante porque nós temos no nosso país uma cultura arraigada de um evangelho que a pessoa, quanto maior tiver o título, ele mais tem servido e é completamente oposto do que declara o reino. É exatamente isso, porque tem a igreja império e a igreja reino. A igreja império, os menores levantam o maior. Então é o maior que está na televisão, é o maior que está na mídia, é o maior que faz tudo. E os menores levantam o maior, entre aspas. O apostolado do reino é diferente. O maior, ele pega os menores e impulsiona, e envia, e faz potencializa. Toda a diferença, né? E faz deles melhor que ele. Então o apostolado do império, ele se torna o imperador. Ele quer ser o camarada que é o mais conhecido. O apostolado do reino é diferente. Ele impulsiona. Então, por exemplo, o apostolado do reino se assemelha muito com Barnabé. Então, a Bíblia, Atos 13:2, você acabou de ler. Isso. Separai para mim Barnabé e Saulo. Passa alguns versículos, aparece Barnabé e Paulo. Passa alguns versículos, aparece Paulo e Barnabé. Você entendeu? Entendi. Então o Barnabé, ele é o Dr. Miyagi, o Paulo é o Karate Kid. Então, boa alusão, boa alusão. Então o papel quem é o apostolado do reino, ele se alegra por aquele que está chegando, ele se alegra mais pela coragem de quem está chegando do que pela performance do perfeito. Então, por exemplo, você vai me controlando aí que eu falo muito. Não, fica à vontade. Então vamos supor, se eu estou na rua e eu estou com o motorista, o Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, dirigindo, e do outro lado eu vejo uma pessoa na autoescola que está deixando o carro morrer e está atrapalhando o trânsito. O que é mais cristão? Eu me alegrar pela performance do perfeito ou eu me alegrar pela coragem do imperfeito? O que é mais crente fazer? Se alegrar com a coragem do imperfeito, né? É isso. E aí o apostolado do império fica buzinando, sai da frente, você está atrapalhando o trânsito, vai cozinhar. Apostolado do reino olha Deus falando, olha Deus falando. O apostolado do reino, ele fala assim, não, vou proteger. Deixa os carros segurar aqui, deixa essa pessoa aprender. Eu já passei por isso. Então Exatamente. Isso são coisas que diferem. Então, assim, o apostolado do reino, ele é o menor. Ele se torna o maior. Porque a autoridade dele não é imposta, é reconhecida. Isso vai também de uma questão de uma identidade, o ser humano saber quem ele é diante do reino, ele não ter que impor para o reino quem é ele. Essa é a diferença entre reino e império, apóstolo? O imperador, o império, ele precisa provar, ele precisa impor o seu reconhecimento. E o reino não, ele não está nem aí para reconhecimento. Ele só quer fazer a obra. Ele sabe quem ele é, né? Ele sabe quem ele é. Então, se ele põe a pessoa para pregar na igreja dele, o cara pregou melhor que ele fica felizão. E se está no grupo do WhatsApp, todo mundo, olha, o céu desceu hoje, hein? O céu não sei o que. Ele fala assim, o do império fala assim, nunca mais ele vai pregar na igreja. O do reino fala assim, que bom, ó, já tem mais um para pregar no meu lugar. Mais um para ajudar a puxar a Porque rede, enquanto né? você está pregando aqui, eu tô edificando outra igreja. E é ótimo quando a gente pega uma certa confiança num apoiador, num que está nos ajudando, porque é exatamente isso. Você fica mais tranquilo para poder ser enviado a fazer obras em outro lugar e aumentar o alcance da igreja, né? Verdade. Porque tem muita gente passando dificuldade.
muitos pastores solitários, muitos pastores sozinhos. Então hoje a gente está estendendo a mão e praticando o apostolado. Então a igreja de um apóstolo é muito legal. O cara chega no culto de domingo, cadê o apóstolo? Foi pregar em outra igreja. Poxa, em pleno domingo foi pregar em outra igreja? Foi pregar em outra igreja. E então a igreja de um apóstolo é assim, ele... Quando veio, cadê ele? Foi viajar. Foi viajar, tá fazendo uma obra por aí. Mas e aí? Mas tem a retaguarda, tem as pessoas que ficam lá cobrindo. E cadê ele? Está no reino. Porque se você viu esse versículo, separou Barnabé e a Saulo, separai para mim Barnabé e Saulo para a obra. Não está dizendo separa para a igreja. É verdade. Separa para a denominação. Não tem placa escrita, é para o reino, né? É para a obra. Então o apostolado é o que difere o missionário de um apóstolo. Quando eu recebi o meu chamado, eu até comentei aqui num outro episódio, tem uma frase que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu tomei posse e eu vivo isso. E essa frase é assim: o reino de Deus é maior que tudo. Quando eu entendi isso, eu mudei minha visão pastoral. Na verdade, nem pastoral. Eu mudei minha visão como servo. O reino de Deus é maior que qualquer coisa na minha vida, qualquer título que eu venha adquirir. A visão do apóstolo é basicamente essa. É isso aí. Nós somos embaixadores do reino. Então a gente fala a linguagem do reino. Então a gente tem a gente, assim, a gente não vai... o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Aleluia. Tá entendendo? Quando você tem coração no reino, o céu... eu sou de lá, eu não estou mais aqui. Eu estou aqui resolvendo as coisas aqui, mas eu já morri para esse mundo. Pô, que bacana. Então você não... eu tenho medo de morrer. Medo de morrer, você já morreu quando você aceitou Jesus. É verdade, a gente não tem esse tino, né? essa perspicácia de entender isso, né? Que fica muito arraigado nas coisas desse mundo, né? Apóstolo, então nós vamos passear nessas conversas, nós vamos falar um pouco de unidade, mas agora eu gostaria de conhecer o apóstolo, então, no pessoal. Eu identifico que o senhor tem um trejeito, um linguajar diferenciado. Não é carioca da gema. O senhor é natural de onde? Tem São Paulo. São Paulo, eu ia falar. Tem um jeito paulista de falar, né? Mas Paulo. Não é capital, né? Então, umas coisas que acontecem. Eu sou de São Paulo, capital. Ah, é? São Paulo, capital. Eu estou aqui desde 2003. Faz 21 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Fui enviado para cá. E o sotaque ficou, ainda falo porta aberta. A gente acompanhando, dá para perceber, mas não é um sotaque da capital, é um sotaque do interior de São Paulo, né? Do interior. E acabou, tem uns sotaques que eu não sei se você já percebeu, como é que eu vou dizer assim? Tem uns sotaques que você se identifica muito, né? Então eu me identifico, por exemplo, muito com mineiro. Uai, então, o trem, então, falar mas... E aí, às vezes, por isso, acho que vai um pouco mais para o interior. Entendi. Mas isso é uma coisa que o senhor captou naturalmente, né? Não é nem de vivência na localidade, né? Porque a gente tem esse negócio, nós nos adaptamos. Às vezes, você vai passar 1 semana, 2 semanas num lugar, você volta com sotaque lá, com os trejeitos. Isso é muito bacana. Mas a sua raiz não saiu, né? Continua falando. E é um sotaque tão gostoso, me desculpa, é tão gostoso de ouvir um paulista, né? Sem ser um paulista rasgado, um paulista no interior, muito bacana. Então, o senhor nasceu lá em São Paulo, né? Capital, e criou tudo, gerou sua família lá, encontrou a Cristo lá mesmo e veio para cá enviado. Como é que foi assim que o senhor... Primeiro, como conheceu a bispa? O senhor conheceu a bispa antes de se converter, posteriormente? Vamos conhecer. O que aconteceu? Eu trabalhava num banco e aí eu fui servir o exército. Quando eu voltei, que aí serve o exército e volto. Quando eu voltei, no banco tinha uma nova recepcionista. Quem era? A Isabel, minha esposa. E aí eu me apaixonei por ela, a gente começou a namorar e logo em seguida eu fui mandado embora do banco, montei uma empresa e tudo mais. E ali nós começamos, namoramos e tudo, eu não tinha Jesus, ela não tinha Jesus. E ela veio logo em seguida aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus logo numa igreja bem radical mesmo, sabe? Cabelão, não podia usar calça comprida, essas coisas. É o que a gente chama hoje de tradicional, né? E aí eu de jeito nenhum, eu com cigarrão na boca, falei, não quero, não vou ser crente de jeito nenhum. Até que um dia, uma situação engraçada, eu queria que ela fosse num lugar comigo, e a gente noivo, né? E Deus falou com ela. Eu não tinha Jesus, ela tinha. Deus falou com ela, você não vai casar com um homem ímpio. Não vai casar. Caramba. E aí todo mundo era tão ruim que as pessoas falavam assim, desiste dele, arruma outro melhor e tudo. E aí ela foi na palavra e Deus falou assim, não desista que eu tenho propósito na vida dele.
Então ela parecia meio que o amor é cego, sabe? Eu com cigarro na boca, ela me via com a Bíblia na mão. Aquele filme Amor é Cego, né? Até que, o que aconteceu? Aconteceu que um dia, foi muito engraçado, eu convidei ela para ir para um lugar e ela falou assim, não quero ir, não, eu quero que você vá, eu não quero ir, não vou, vai por favor, não vou, por favor, não vou. Eu falei assim, se você for comigo, eu vou para qualquer lugar que você quiser. Aí mudou, sério? Sério, eu falei, fiz besteira. Ela viu uma oportunidade, né? Pronto. Aí eu acho que era um casamento, um lugar que ela não queria ir, ela foi. Aí entrou no carro, falou assim, aí eu falei assim, e agora, você quer que eu vou para onde? Eu falei assim, vai para a igreja. Eu falei, de jeito nenhum. Você prometeu. Não vou. Você deu sua palavra. Aí tocou na hombridade, né? Eu falei, tá bom, eu vou. E aí, ao invés dela me levar para uma igreja maneira, uma igreja grande, uma igreja tal, ela me levou para uma igreja, numa comunidade, numa consagração, sabe aquele... Das irmãs do Coque. que tinha uma meia dúzia de pandeiro. Meu Deus do céu. E aí eu tô lá, sentado na última cadeira, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Mas dei minha palavra, né? Eu deixei o carro na porta da igreja, eu falei, quando falar tchau, acabou, já entro no carro, acabou. Aí tá rolando lá, daqui a pouco vem uma senhora, ela tinha uns 415 anos, a mulher. Ela veio vindo. Eu falei assim, meu Deus, onde que essa senhora vai? Na verdade, na época eu falei, onde essa véia vai? E ela veio na minha direção, colocou o dedo na minha cara. Eu era muito arrogante, muito soberbo, e ela colocou o dedo na minha cara. E falou assim, prepara-te, pois grande obra que eu tenho na tua vida. E eu preciso de pessoas valentes e corajosas como você na minha obra. Prepara-te. E aquilo foi tão impactante para mim. Foi um choque de realidade, eu fiquei, no último na cadeira da igreja, eu fiquei grudado e não me mexia, de tanto, né, que aconteceu. A audácia dela, né? Aí acabou o culto, entrei no carro, tudo, minha esposa, né, ela entrou toda feliz. E aí, amor, não me pergunta nada, não fala comigo, vamos embora para casa. Mas ali foi uma coisa assim que meu coração começou a mudar. Meu coração começou a mudar. Aí a gente vai casar. Quando foi casar, ela chegou pro pastor dela e falou assim, ó, meu noivo não tem Jesus, eu tenho Jesus. O senhor faz o casamento da gente? Ele falou assim, não, se ele não é crente, eu não faço. Aí eu falei, tá vendo? Nós vamos casar na igreja católica. Nós vamos casar na igreja católica. O padre não pergunta nada. Então, aí eu falei assim, não. Aí foi na igreja, numa outra igreja, Igreja Batista. Vila Jete, São Paulo, São Caetano. E aí chegamos lá com o pastor e falaram com o pastor falou assim, ele é crente? Não. Aí eu falei, tá vendo? Mais uma igreja. Só que o pastor falou assim, ele não é ainda. Eu quero você 4 semanas aqui comigo, 7h30 da manhã, domingo, para fazer um curso pré-nupcial. Que sabedoria. E aí no primeiro dia eu quis esganar o pastor, no segundo dia eu quis esganar um pouco menos, no terceiro eu já estava admirando, no quarto aceitei Jesus. Que legal. Numa sala assim, meu coração quebrantou, e aí logo em seguida do curso tinha um culto, e aí depois no culto, quando eu falei, estou indo ao banheiro. No culto eu falei que estou indo ao banheiro. Quando eu fui no banheiro, mas não fui no banheiro, eu fui lá na frente aceitar Jesus. Puxa, ela estava na galeria, me viu lá na frente aceitando Jesus e se cumpriu. E isso aconteceu uma semana antes do meu casamento. Que se cumpriu bacana. A promessa. De casar com uma pessoa cristã. E aí foi uma coisa louca, porque eu organizei todo o casamento com a cabeça do mundo. Então tinha grupo de pagode, chopp, uísque, tinha tudo no meu casamento. Caramba. Mas então, Deus muda as coisas corretas, Deus deixa as coisas no tempo certo de acontecer. Ele preparou o seu coração primeiro, né? Aí nos convertemos e aí o Senhor começou a agir. Fomos para uma igreja, nós fomos para a igreja Renascer em Cristo, onde lá fiquei durante 16 anos. Lá me tornei bispo primaz. Nós tínhamos alguns bispos aqui tínhamos 4 bispos aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu era um desses que cuidava. Então, da ponte Rio-Niterói para cá, até eu que cuidava. Então, a gente cuidava dessas igrejas e aí foi indo, até que em 2008 o Senhor nos deu a direção de nos desligar, saímos em bênção e abrimos o Ministério Enviar, onde estamos até hoje. Eu só tive 3 igrejas. A Igreja Batista, onde me converti, fiquei 3 meses. Fui para a Igreja Renascer em Cristo, onde fiquei 16 anos. E agora na Igreja Enviar, onde estamos fazendo 16 anos também agora. Eu estive, foi o quê? 2 meses, não tem mais tempo, né? Uns 4 meses atrás eu estive na Renascer de Vila Isabel. Ah, sei. Qual é o nome do apóstolo? Abud. Abud.
Gente fina, coração abençoado daquele Ele é homem. muito gente boa. Estivemos lá também fazendo um trabalho. Minha filha foi dançar lá e eu fui acompanhar e acabei. Legal. Foi muito bacana. E a Igreja Renascer, então, gerou toda uma estrutura Foi. para o senhor, Bispo Primax, ali. Já, então, a partir daí, o senhor já começou a entender o chamado de cuidar de outros pastores, né? Porque na Renascer tem isso. O Bispo Primax, ele está ali exatamente Ele cuida para de outros cuidar de pastores. outros pastores. É mais quase que exclusivamente disso, né? É. Aí foi dali que começou a ver esse chamado também. E aí transferi isso. Qual foi não o que aconteceu, né? Como o senhor entendeu o chamado depois de estar consolidado, Bispo Primax, voltar praticamente a estaca zero, abrir um ministério novo, uma nova visão? Foi uma coisa assim, Deus deu direção para desligar, saímos em bênção. E a princípio eu queria abrir uma agência missionária. Se não, eu vou abrir uma agência missionária, eu vou captar recursos, ajudar os missionários, é isso que o reino está precisando, tudo. E aí eu conheci um já falecido, um apóstolo Domingos Souto. Ele já faleceu. E ele que foi meu doutor Miyagi. Porque em todo esse processo ele nem era da Igreja Renascer, ele era de outra igreja. Mas eu fiz bacharel em missões com ele, e ele era uma pessoa, e aí teve uma situação lá atrás que Deus chegou para ele e falou assim, olha, ele revelou para ele a obra que Deus tinha na minha vida. Só que falou assim, olha, eu libero ele e eu vou trazer ele de volta. E isso passaram-se 15 anos. E aí o que aconteceu? Quando eu saí da Igreja Renascer, 16 anos numa igreja, você não sai bem. Não é? Você fica... E apesar de sair debaixo de bênção e tudo, você fica com o coração meio assim. Eu falei, eu estou precisando chorar. Liguei para ele, falei assim, eu estou precisando chorar. É um homem assim, já faleceu. Aí ele falou assim, eu estou aqui em Londrina dando uma aula, ele era mestre na palavra. Eu me encontro lá em São Paulo, tal dia, tal hora, tal, não sei o que, eu estou precisando falar com você. Aí cheguei lá, fui em São Paulo, resumindo, fui lá, falei assim, olha, eu me desliguei da igreja, eu vou abrir uma agência missionária, assim, 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 assim. Aí ele falou assim, ó, senta aqui que eu tenho que te contar uma história que eu estou há 15 anos para te contar. Deus quer que você abra o seu ministério. Direto, ele né? falou, ele é muito, muito direto. Ele falou assim, é romântico o seu pensamento de agência missionária. Só que eu fui abandonado no campo, porque atrás do missionário tem que ter uma igreja de retaguarda. Porque senão a igreja acaba abandonando mesmo. Então você vai estabelecer a igreja assim, assim, assim. E aí ele foi me balizando, ele foi sendo... Na época eu era o Paulo e ele era o Barnabé. E então ele cuidou bastante de mim, onde eu entendi um outro tipo de apostolado. O apostolado que eu aprendi na Igreja Renascer, que não estou falando mal, pelo contrário, é algo mais rompedor, algo assim de conquista, e vamos, força. Ele era uma pessoa que me ensinou mais o apostolado da bacia e da toalha. Uma coisa assim mais servo, sabe? Uma coisa mais diferente. Compreendo. Então foi dois tipos de apostolado. Um que era um rompedor e o outro que era um pouco mais calmo. E aí eu tive um tempero de um tempero de outro, e isso que aconteceu. Também não falando mal, mas assim, o apostolado, na casa, a Renascer é muito centralizadora. Ela tem um nicho que é ela tem, me perdoe a palavra, não sei se é bem colocada, mas é quase que um clã Renascer. E o apostolado fora da Renascer é algo mais amplo, abrange uma área maior, sai daquele nicho apenas daquela como é que fala? Aquela placa Renascer, né? Então é isso. Mas, talvez é uma igreja extraordinária. Fantástica. Faz um trabalho maravilhoso. Uma igreja extraordinária, uma igreja que, assim, eu aprendi muito lá, mas muito mesmo. Lá eu aprendi que tudo que você se propõe a fazer em nome de Jesus, você consegue. Verdade. A gente gravou o Renascer Praise, eu não me lembro qual foi, que tinha um coral de acho que 20 ou 30 mil vozes lá no Pacaembu. Sabe? Uma coisa extraordinária. Linda, né? Eu não fazia isso sozinho, mas eu fazia parte da equipe que organizava a Marcha para Jesus. 3 milhões de pessoas. Então a gente chegava lá e falava assim, o SOS da Vida, não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar, já. Um show assim que, meu Deus, trazia... Era no Ibirapuera, não era? Teve em vários lugares. Trazia vários cantores e tudo, enfim. É uma igreja rompedora. Uma igreja rompedora, e eu aprendi muito lá.
Aprendeu também a ser valente, né? Porque além de ser rompedora, é a igreja que mete o pé na porta isso mesmo, aí. não tem barreira certa, eles vão para isso cima aí. mesmo, né? E assim, você vê, o nome, eu sou muito ligado no nome. Eu A igreja peguei isso. renascer. Então você vê, ela morre e nasce de novo. Morre e nasce de novo. O pessoal, essa igreja vai fechar. Olha lá, tá lotada. Tá E lotada. que Deus abençoe. Cada O teto vez caiu. mais. E agora? Vai acabar? Não acaba, continua. Cada Eu vez admiro mais. bastante, continuo tendo uma boa admiração. Porque eu acho que assim, a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Exato. Né? Não pode esquecer de onde Deus nos tirou. Tudo faz A parte gente da não nossa pode, história. não pode. Assim, você não pode ter o seu coração no lugar que Deus tirou. Senão você é a esposa de Ló. Você petrifica. Tem gente que sai de uma empresa e o coração está na empresa. Sai de uma igreja e o coração está na igreja. Você reconhecer o que foi é uma coisa. Mas você está com o teu coração no lugar que Deus te tirou, petrifica teu ministério. Tem muita gente petrificada ministerialmente, profissionalmente. Você chega a pessoa e fala assim: lá na empresa lá na empresa a gente faz isso, isso, isso. Que empresa? Aquela que eu trabalhei há 20 anos, durante 20 anos, eu saí há 3 meses atrás. Ou seja, aqui ele está lá ainda. Isso é complicado, né? Pastor, apóstolo, eu gostaria de tocar num ponto delicado, porque me chamou a atenção quando o senhor falou que o senhor fez um contato, né, com o pastor Valdomiro, né, o mestre Valdomiro, e disse que precisava chorar. Muito interessante. E eu vejo, tiro por mim, muitas vezes eu procurei alguém para chorar, e como é difícil um pastor encontrar. E é onde o senhor entendeu esse chamado de ser porque hoje eu vejo o senhor assim, um ombro para um pastor chorar. Um pastor ele não pode conversar, talvez nem com seu auxiliar, ele não pode chorar. Ele não pode chorar às vezes em casa, ele não pode chorar com alguém do ministério. E quando é que o senhor entendeu esse chamado? Isso é muito bonito. É porque acho que Deus permitiu que eu passasse, né? Quando eu procurei o Valdomiro Souto, e eu lamento muito a morte dele, porque ele deixou um buraco, sabe? Deixou um buraco mesmo. Então, eu entendi que eu sou ovelha também. Então o pastor ele acaba virando um super-homem onde ele não tem o luxo de se sentir fraco. Então ser forte o tempo todo cansa. E se fingir de forte o tempo todo cansa mais ainda. E às vezes você cria um personagem forte que não dá para você sustentar ele muito tempo. E aí você acaba criando uma mentira ou um personagem onde você se finge de forte, quando acaba o culto você entra no gabinete e fala assim, não aguento mais isso. E aí você começa a agir a obra na carne. E a obra de Deus realizada na carne, Luiz, é insuportável. Insuportável você estar no culto na carne. Só pode ir no espírito. É verdade. Entendeu? Então foi isso, eu entendi isso e isso me fez ver a necessidade da gente cuidar de outros pastores. E é que a gente tem feito isso. Foi bem a palavra que nós ouvimos hoje, né? Foi fantástico. A gente não deve colocar a mão e nem tomar posse de nada que não é para. A gente não deve adquirir uma luta que não é nossa. Que palavra não entra em bola dividida, né? Não entra em bola dividida. Exatamente. Bom, agora fala para nós assim, na opinião do senhor, como um apóstolo, nos dias atuais, a gente tem mania de falar naquela geração, porque essa nova geração, nós somos parte dessa geração. Estamos entrando na fase do sênior, mas somos desta geração. Qual tem sido, nesses últimos anos, da sua conversão até hoje, talvez o maior crescimento que a igreja tem? Em qual área a igreja mais tem crescido? Olha, eu acho que a igreja tem crescido na parte do discipulado, na parte do voluntariado. A igreja tem crescido muito na parte de mídia. A gente tem crescido em muitas áreas. E a igreja precisa se atualizar. Porque, assim, é igual esse celular. Se ele não consegue se atualizar, eu tenho que jogar ele fora e comprar outro. Fica obsoleto, né? Então, a Bíblia não precisa se atualizar, mas a igreja precisa. Porque a comunicação é diferente. Então, a gente teve a Revolução Industrial. A gente teve a Revolução do Serviço, onde veio as lojas, veio do comércio, né? E comércio e serviço, shopping centers e tudo. Aí veio a revolução da internet, o Google e tudo mais. Qual é a revolução que está hoje? Da experiência. Então hoje a pessoa vai a uma igreja, ele quer uma experiência. E a igreja vai a uma empresa, ele quer uma experiência. A igreja precisa proporcionar isso. Proporcionar uma experiência. Porque faz parte da liturgia atual, da atualidade. A comunicação né? hoje é o seguinte, qual que era a comunicação antes? O pastor tem que ser um popstar, ele tem que ter todos os dons, ele tem que ser a pessoa assim que tudo flui dele e a igreja vem para vê-lo, porque ele é um instrumento de Deus. Só que hoje o evangelho é pregado lá na rua. Quando a pessoa chega na chuva, tem alguém com guarda-chuva,
E eu falo assim, você não vai tomar chuva, peraí que eu vou trazer você. E aí já fala, como é que você chama? Meu nome é João, seja bem-vindo, João. E vem, tá, já entrega para a pessoa. A pessoa vai chegando e o evangelho vai sendo pregado. Lá, vem um banheiro limpo. Fala assim, o evangelho está sendo pregado ali. Um ambiente gostoso, a pessoa chega toda atribulada, chega e vê uma igreja, né, se possível, gelada. Não é? Uma luz baixa, uma musiquinha de fundo. Ele fala assim, não, eu estou precisando me conectar com o Senhor. E aí... Já gera o ambiente. Já gera o ambiente. Então, assim, hoje isso está sendo muito valorizado. E os dons estão sendo manifestos em toda a igreja. Não é só o pastor que ele é o dono do dom, entre aspas, né? E que todo mundo me ouça porque sou eu que sou usado por Deus. Hoje os dons estão espalhados e Deus está usando a igreja toda. Então isso na minha opinião, a grande diferença da igreja antes e da igreja hoje, não é? A comunicação. Então aí uma igreja dessa, a palavra pode nem ser tão boa assim, mas a experiência da chegada, a gentileza, a recepção, banheiro limpo, entendeu? Porque se hoje você chega numa igreja, o banheiro está sujo, o que ele vai pensar? Eles não estavam me esperando. Se você vai na minha casa, chega na minha casa, meu banheiro está sujo. Tem lá uma cueca pendurada, uma calcinha pendurada. E aí você fala assim, poxa, ele me chamou para casa dele e eu como que está o banheiro? Ele não estava me esperando, eu não sou importante. Não. E isso é o recado que a gente passa, por exemplo, num banheiro sujo na igreja. Então isso antes não era tão primordial, não era era supérfluo. Porque hoje a experiência é uma coisa que está sendo muito importante. E isso tem trago uma nova geração sedenta e disposta a trabalhar. Isso eu tenho visto. Eu tenho duas jovens, o senhor conheceu aqui minhas filhas, tem a minha equipe que é muito jovem e eu fico impressionado a gama que essa juventude tá por Jesus. Há um contrassenso muito grande, né? A gente tem uma juventude que está se perdendo muito, mas tem uma juventude que está se achando e está buscando essas pessoas, diferente da antigamente, né? A igreja antiga, ela se elitizava um pouco, ela se sentia santa demais e não poderia se contaminar. E, infelizmente, muitos que estão desviados, não todos, mas boa parte, são os filhos dessa religiosidade. Então você chega num presídio, fiz muito trabalho no presídio, você canta o hino, todo mundo canta. Então todo mundo afastado, a maioria todo afastado, desviado. E o seu pai? Meu pai é crente, minha mãe é crente. Então acaba virando uma coisa assim que eles muitos são filhos da religiosidade ou da sua própria opinião, que é uma coisa também que acontece. No passado, você olhava para o filho, você enxergava o pai. Não é? Se o filho faz isso, é porque o pai faz isso. Hoje, com a informação, o que acontece? Os filhos começaram a tomar opinião própria e não respeitar muito o pai. Então hoje às vezes tem situações onde o pai ele é de um jeito e o filho é completamente diferente e o pai nunca educou ele daquele jeito e nunca incentivou ele a ser daquele jeito. E sabe lá onde ele aprendeu a ser assim? E ele continuou, ele seguiu o seu próprio caminho. Entendeu? Então isso é o quê? É a informação. Porque antes, Luiz, você vai me cortando aí, tá? Não, fica à vontade. Antes, a informação era um poço de 1 metro, com 30 metros de profundidade. Pouco e muito profundo. Hoje é uma piscina olímpica de 20 centímetros. Tem muita informação com pouca profundidade. Então, na nossa o Pedro está ali e ele fica me zoando. Ele fala assim, ô pai, é verdade que vocês não comiam manga com leite? Eu falei, de jeito nenhum. É verdade. Por quê? Porque morria. Exato. E aí a gente sabe que não morre, mas se hoje tiver uma jarra de manga com leite, uma jarra de suco de limão, qual que você toma? A manga com leite. Eu tomo de limão. Eu não tomo de manga com leite. Eu perdi esse medo. Mas até hoje eu... Mas se tem os dois, eu sei que não morre. O seu chinelo tá virado. É isso que eu ia falar agora. Até hoje eu não posso ver o chinelo virado. Não, a gente vai lá, olha para um lado do outro, dá um chutinho. Eu tenho essa mania. Até hoje. Por que ficou? Porque isso tá cravado dentro da gente. Tá cravado. E isso tem várias coisas. Agora, então hoje tem muita informação com pouca profundidade. E isso que a gente precisa. Nós não podemos perder essa geração. Sim. Não é? O Silas Malafaia ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, eu nasci de gravata. Na minha, né, na maternidade já tinha gravata. Só que eu só uso gravata na Santa Ceia agora.
Eu não prego mais de gravata. Por Eu- quê? Porque eu quero me identificar com essa próxima geração. Entendeu? E eu não posso perder essa próxima geração. E até porque essa nova geração é uma geração que ela precisa enxergar no seu líder alguém que está se adaptando a ela. Porque eu tenho acompanhado algumas igrejas, quando a gente vai visitar, que quando tem uma liderança em que o pastor ainda tem aquelas metodologias mais antigas, a geração ela fica arredia, é a geração que não tem aquele segmento, né? O pastor ele precisa se atualizar, né? Então fica também aí Precisa se um atualizar. recado para os pastores também se atualizarem e entender essa modernidade como uma nova ferramenta que Deus está proporcionando, né? Entendeu por quê? Porque aí entra o quê? Entra os falatórios. A igreja preta do diabo. Já vi tanta besteira disso. A igreja de parede preta é do diabo. Igreja de parede preta é porque é não sei o quê. Já vi até assim que tem um grupo de investidores que investem na igreja e que tem que pintar de preto porque é um pacto que foi feito. Aí, agora, vamos na parte técnica. Hoje, pela transmissão, se esse fundo, né, como é que ele chama? Gabriel. O Gabriel sabe melhor que eu. Se esse fundo, Gabriel, é mais escuro e se tem uma luz boa, a visibilidade nossa fica bem melhor. Não é isso? Isso. Então, hoje com transmissão, então a pessoa, ao invés de estudar a história, ele é mais fácil tarjar e colocar uma tarja e falar assim, é do capeta. É verdade. Então, e aí o que acontece? Pastores que falaram, nunca vou pintar a parede de preto, agora está pintando. E é isso, e foi a resistência, que há um tempo atrás não tinha bateria, que era o do diabo, não tinha guitarra, que era do diabo, não tinha rock, que era do diabo. E agora passamos pela parede preta do diabo. E daqui a pouco vai ter outra coisa. Vai ter outra coisa. Toda hora vai inventar uma coisa, E né? daqui a pouco isso vai sendo quebrado. Senhoras e senhores, estamos aqui conversando com o apóstolo Robert Amorim. Além de tudo que nós já havíamos apresentado, né? Ele também é escritor, nós vamos entrar já nesse assunto aqui, vamos falar sobre os seus livros. Eu quero pedir para que você que está nos acompanhando, que você venha também seguir as nossas redes sociais, divulgar bastante, deixar o seu like aí, tá bom? E acompanhar os episódios, espalhar para todo mundo, vamos espalhar o reino dos céus. Você que está nos acompanhando também, se tiver o desejo, estamos aqui de portas abertas para você. Precisamos de patrocinadores para continuar mantendo essa obra aqui em funcionamento. Gostaria que abrisse esse instante agora, que nós estamos fazendo essa parte comercial, de pedir para que o apóstolo possa também falar sobre as redes sociais da igreja, as redes sociais do que o senhor está gerindo, e em seguida nós vamos começar a falar sobre o apóstolo escritor, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses livros que nós Legal. temos aqui, tá bom? Amém. Eu sou pastor presidente da Igreja Enviar. É só colocar no Instagram aí, Igreja Enviar, vai achar. A Igreja Enviar fica aqui no Galo Branco, na Vila Maricá. E estamos já há 16 anos, não nesse prédio, agora estamos com o prédio próprio. E estamos fazendo 16 anos. Que benção. E tem sido uma benção, tem sido uma benção. Poxa, que benção. Então, acesse então a Igreja Enviar no Instagram, acompanhe. Eu tenho acompanhado também no canal do YouTube Enviar TV. Eu sou inscrito já. Enviar TV, você vai estar assistindo a live com o culto da Igreja Enviar, tá bom? Vamos então, vamos lá, vamos começar por qual? Nós temos aqui 4 títulos, eu vou fazer a leitura dos títulos e o apóstolo vai falar conosco sobre os tais. Saiba quase tudo sobre o reino de Deus. Eu amo esse texto, o reino de Deus. Fale para nós em que momento que o Espírito Santo falou para o senhor escrever esse livro, o que ele fala. Veio de uma experiência, um amigo meu, Eliseu, da Igreja Presbiteriana. Ele falou assim, Robert, você já pregou sobre o reino de Deus? Eu falei, claro que eu preguei. Ele falou assim, não, você não está entendendo, eu preguei 8 anos sobre o reino de Deus. Aí eu falei assim, Eliseu, onde é que você arrumou um assunto para pregar 8 anos sobre o reino de Deus? Ele falou, vai pesquisar para você ver. Aí eu falei assim, não tem assunto para pregar 8 anos sobre o reino de Deus. Aí eu mergulhei nesse assunto. E aí eu busquei, estudei 141 assuntos sobre o reino de Deus. Você pode grifar 3 assuntos para nós, só para que nós saibamos. Por exemplo, João 3,3 fala sobre aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Aí João 3,5 diz aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Ver é diferente de entrar. Eita. E Coríntios diz que carne e sangue não herda reino. Então é ver, entrar e herdar. Eu vou contar uma história de 1 minuto aqui. Fica à vontade. O seu chefe chega, imagine que seu chefe chega e fala assim, você tem um chefe bem idoso,
ele fala assim, olha, eu quero que você vá na minha casa no sábado à tarde. E aí você pode ir? Posso. Onde é que você mora? Eu moro em Nova Iguaçu. E aí você não tem carro, pega ônibus, vai, chega lá suando, com vontade de fazer xixi, com fome, com sede. E aí você chega na frente da casa do seu chefe. E aí você toca a campainha, tá vendo aquele casarão, você tá vendo a casa. Aí você toca a campainha, a esposa dele, muito solícita, uma senhora de idade, fala assim, ó, pode entrar. Aí ela entra, faz você sentar e fala assim, ó, peraí que eu vou ligar o ar-condicionado. Você tá com sede? Tô. Você quer o banheiro? Quero. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma água geladinha para você, vai no banheiro ali. Em 5 minutos a pessoa já não tá mais com calor, já não tá mais com sede, não dá mais vontade de entrar no banheiro, de ir ao banheiro. Ela entrou na casa, ela entrou no reino. Então, ver o reino é uma coisa, entrar no reino é outra. Aí o chefe desce a escada, não é? O chefe desce a escada, oi, tudo bem? Foi fácil chegar aqui? Foi fácil, foi nada, difícil. Foi fácil chegar aqui? Foi fácil. Falei assim, vamos tomar café. Aí chega lá, tem uma mesa enorme, e aí você fala, mas quem vai tomar café aqui? Não, você. Vocês fizeram tudo isso para mim? Fizemos. E tomar café, aquela conversa agradável, seu chefe, sua esposa dele, bem solista. Daqui a pouco acaba o café, um pisca pro outro, ele vai lá, abre a gaveta, traz um envelope. Entrega na sua mão, tem o seu nome. Aí você vai lá, abre o envelope, tem a escritura daquela casa. E você fala, a partir de agora, essa casa é sua. Herdou a casa. Então, o que acontece? Uma coisa é ver o reino, entrar no reino e herdar o reino. Então, tem gente que só vê o reino. Esse é o salvo. Ele confessou com os lábios, creu com o coração. Agora, o convertido, ele entra no reino, ele usufrui do reino. Tem gente que é salvo, mas não é convertido. Tem gente que tem Jesus como seu Salvador, mas não tem como seu Senhor. É verdade. Porque ter Jesus como seu Salvador é permitir você confessar Jesus e você aceitar que Jesus levou os seus pecados na cruz. Ter Jesus como seu Senhor é você ir lá e falar assim, Jesus, prega na cruz também meu livre-arbítrio. Porque eu não tenho, meu livre-arbítrio, eu não posso arbitrar minha vida. Meu livre-arbítrio sempre quis me levar para o inferno. Então eu não posso arbitrar. Quem arbitra na minha vida é o Senhor. Então o Senhor tem o senhorio. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço aquilo que o Senhor mandar. Aí você diz que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Você é salvo e você é convertido. E Coríntios diz que carne e sangue não herda reino. Ou seja, aí quando você se compromete a andar em santidade, porque Deus ele faz muita coisa, mas ele não diz para você, ele não pode dizer um não para o pecado no seu lugar. Quem tem que dizer não para o pecado é você. E quando você diz não para o pecado, entra em santidade, você herda o reino. Amém. Entendeu? Então tem gente que só está vendo o reino, está na igreja, vai ao culto todo domingo e está sofrendo. Por quê? Porque ele é salvo, mas não é convertido. Forte o ladrão isso, na cruz, ele foi salvo, mas não deu tempo de se converter. É verdade. Entendeu? Mas teve entrou... que se batizar, não teve tempo para... Entrou no reino. Entrou no reino. É isso é aí. verdade. Então, resumindo, a pergunta foi o livro, eu viajei. Mas no livro a gente fala sobre isso, ver o reino, herdar o reino e ver, entrar e herdar. 3 coisas. Fora um monte de coisa. E é bem didático. Então. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa? Uma pergunta, não é? Qual o plano original de Deus? Então, a economia do reino. Então, é tratado aqui. Saiba quase tudo, não é tudo. Quase tudo. Quase tudo. E da mesma saga do Saiba Quase Tudo, sabe quase tudo. Saiba Quase Tudo sobre o Espírito Santo. Que é uma experiência também parecida. Esse aqui é o primeiro. Deus falou assim, eu moro dentro deles e eles não me conhecem. Uau. Então, assim, você imagina se não houvesse o Espírito Santo. Aí você fala assim, eu estou precisando conversar com Jesus. Aí Jesus está onde? Jerusalém. Aí você vai lá, vai no Galeão, compra uma passagem, gasta, sei lá, 20 mil reais para ir lá falar com Jesus. Aí você pega a senha. Que senha? 3.415. Você passou 20 dias na fila para falar com Jesus. Aí você chega frente a frente com Jesus. E aí, como é que foi? Eu não falei nada, fiquei tão emocionado, não falei nada. Aí você volta para cá, não é? Rapaz, você foi até lá. Pois é, então, ou seja, com o Espírito Santo, nós estamos a uma oração de Jesus. Amém. Nos aproximamos. Nos aproximamos. E ele mora dentro da gente. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então aqui a gente fala muita coisa sobre que, por exemplo, o fruto do Espírito e o dom do Espírito. São 2 coisas diferentes. O que é o fruto do Espírito? O que é o dom do Espírito? O que é ser batizado no Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo? São 2 coisas. O que é o selo do Espírito? O que é ter o Espírito Santo? Ser selado com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. E o que é ser batizado com o Espírito Santo?
Então, todo esse. Eu fiz essa juntada Sei. e coloquei nesse livro. Pô, que bacana. Então, aqui tem 80 assuntos sobre o Espírito Santo. Muito Entendeu? interessante. É quase tudo, tem muito mais coisa para falar. Por Discernir. exemplo, Atos 2, desculpa, Atos fica à 2. vontade. A gente estuda sobre Atos 2, que é uma coisa que A descida do Espírito do Espírito Santo. Santo. Então as pessoas já erram. O que aconteceu? Foi lá em Pentecostes. Pentecostes não foi a descida do Espírito Santo. Pentecostes é o nome da festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, não é? 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Mais 50 dias. Então Pentecostes não foi a descida do Espírito Santo. Aconteceu a descida do Espírito Santo no meio de uma festa. Então Pentecostes é o nome da festa, não é o nome da descida do Espírito Santo. Então a forma desceu na forma, Jesus foi batizado, desceu na forma corpórea como de uma pomba. Não era uma pomba, parecia uma pomba. Lembrava uma pomba, né? E tinha línguas como de fogo, não era uma língua de fogo, uma língua como de fogo. Não é? Como se fosse assim, rapaz, você corre igual um relâmpago. Eita. Cadê ele? Passou aqui igual um tiro. Então, essa comparação tem. E as pessoas confundem muito, e a gente explica aqui. Amém. Discernindo a cilada na batalha espiritual. Esse aqui é muito legal. Isso aqui eu conto uma história. Você participa de um culto abençoado, e aí de repente você entra no carro e começa a brigar com a esposa. E aí a esposa fala assim, credo, nem parece que a gente estava no culto. Aí você fala assim, rapaz, é Bem verdade. atual esse, hein? É verdade isso. E aí o que aconteceu dentro daquele carro? Uma cilada. Você está na sua casa, está tudo certo, daqui a pouco começa uma gritaria na sua casa. Um filho começa a brigar com o outro. Você está no teu trabalho, está tudo bem, teu chefe sempre te respeitou, daqui a pouco ele fala uma resposta atravessada para você. E aí o que é isso? Uma cilada. Revestivos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas. Então tem gente que acha que o diabo ele age com um tridente, com chapéu, com a capa vermelha. Mas o diabo age através da cilada. Você vai, por exemplo, você vê num filme, o camarada está andando na mata, ele pisa e fica pendurado de cabeça para baixo. O que é aquilo? Uma cilada. Armadilha cilada. E a gente traz um estudo aqui sobre Senaqueribe. Uau. É muito interessante, porque Ezequias tem um texto que diz assim, depois desta fidelidade veio Senaqueribe. Então o Senaqueribe não vem quando está tudo ruim, vem quando está tudo bom. Sabe quando você tem uma fase na vida que você fala, cara, eu não era dizimista, não ia na igreja, eu não estava puro, agora eu estou puro, estou jejuando, estou orando, estou dizimando, estou indo na igreja, estou fazendo tudo certo, está vendo essa guerra? É o Senaqueribe. Que ele vem na hora que está tudo bem para convencer você que não vale a pena estar bem. Vale a pena estar torto. E conforme eu falei, né, bem atual, como tem acontecido hoje, né? Como as pessoas não conseguem compreender o verdadeiro chamado do reino e associam o chamado às coisas que adquirem, né? É isso. São livros. Temos mais um aqui, Imunidade Espiritual. Esse é um livro muito legal também. Eu sou suspeito, né? Tudo filho. Eu falaria aqui muito sobre Deixa esse eu livro. perguntar para Pedro, é legal, Pedro? Então tá, também é suspeito, Imunidade mas ele vai. espiritual. Nós separamos aqui 10 coisas para manter sua vida espiritual bem. Então, por exemplo, coisa assim, isso aqui é um arroz feijão bem temperado. Os meus livros, as minhas pregações, é assim, a gente é algo simples, explicado de um jeito bem profundo. Então, por exemplo, eu conheço a Deus lendo a Bíblia. Eu converso com Deus orando. Se eu sou bom de oração, mas não leio a Bíblia, eu converso com quem eu não conheço. É igual sair daqui e pedir um Uber. Bom dia, boa noite, boa noite. Você me leva em casa? Levo, claro. Eu estou conversando com a pessoa que eu não conheço. É a vida de uma pessoa de oração muito que não profundo tem leitura bíblica. A adoração traz a presença de Deus. Se eu sou bom de adoração, mas não leio a Bíblia, eu estou na presença de quem eu não conheço. É igual o primeiro dia na escola, primeiro dia na faculdade, primeiro dia no trabalho. É todo mundo estranho. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa adorar, você precisa ler. Então são princípios. E uma das coisas interessantes aqui é sobre o discernimento, que a gente fala aqui e aqui também. Porque, por exemplo, vamos supor que a tua esposa grite com você, mas ela nunca gritou. Você tem tanto tempo de casado, tua esposa nunca gritou e ela gritou com você. O que normalmente acontece? Isso é jeito de falar comigo? Não. Você me respeita, eu sou teu marido. Não, você não pode falar desse jeito comigo. E é um quebra-pau. Só que aqui a gente entende que a ferida tem voz. E às vezes a tua esposa está pedindo ajuda do jeito errado. Então se eu tenho discernimento, eu falo assim, ela nunca gritou comigo. Se ela está gritando é porque ela não está bem. Eu vou ficar quieto
Vou esperar o tempo passar, amanhã eu vou conversar com ela, depois daqui 2 dias eu converso com ela. Tentar entender o que está Eu acontecendo. falo assim, e aí você chega pra ela e fala assim, amor, aconteceu uma coisa antes de ontem que eu não entendi. Você nunca gritou comigo, mas você gritou comigo aquele dia. Não, mas eu não tô querendo brigar com você. Só tô perguntando, quero saber como é que você tá. Porque se você gritou comigo, você não tá bem. O que está acontecendo? Provavelmente ela vai começar a chorar. Por quê? Porque não foi a voz dela, foi a voz da ferida. E se eu não tenho discernimento nisso, o que acontece? Acabou. Vira guerra, vira briga. Eu imagino. E aí no dia que ela não está bem, o que acontece? Eu estou colocando o dedo na ferida. Entendeu? Talvez esse seja esse livro, então, é de extrema importância, porque a quantidade de casamentos que nós temos visto nos dias atuais, que estão se perdendo, que está acabando o amor, que está se destruindo, famílias sendo destruídas, às vezes, talvez, por causa de fatos como esse. Então, esse livro é muito importante que você tenha em casa. O chefe te maltrata e fala assim, que isso, não está feliz comigo? Manda embora. O chefe fala assim, tá bom, passa no RH. Aí ele vai lá, passa no RH, e se a gente falar comigo, então e aí, amor, fui mandado embora. Por quê? Porque ele falou grosso comigo. E a pessoa fica 6 meses desempregada, a família passando dificuldade. Por quê? Não discerniu a cilada ali. É verdade. Não discerniu a ferida. Entendeu? Apóstolo, então, para que a gente possa entender. Esse é o 4º, 5º está saindo. Poxa, que bacana. Para que a gente possa entender, então, aqueles que estão nos acompanhando... Esse é presente para você. Ah, não faz isso comigo. Poxa! Só que é o seguinte, a semente é semente. Se você não ler, você vai ter que me pagar. Não, o senhor vai me dar quanto tempo para me ler? Não. Uma semana eu acredito que eu acabo com os 4. Até o final do ano. Eu vou passar, olha, além de eu ler, Senhor é testemunha. A semente, ela vai germinar, porque eu vou ler, minhas filhas vão ler, né? E o pessoal da minha casa vai ler e os que estão fora da minha casa vão comprar para ler. Amém. Então, como é que a gente faz para quem está nos acompanhando pelo podcast? Vou colocar um corte só sobre os livros, tá? Também no Instagram. Como é que a gente faz para adquirir o livro de forma online? Nós estamos lançando agora o robertamorim.com.br. Lá vai ter todos os livros, tanto o e-book quanto o físico, para que a gente possa estar vendendo, entregando na casa da pessoa. robertamorim.com.br. Eu acho que tá para sair a semana que vem esse site. Esse episódio que estamos gravando aqui agora, hoje é uma quarta-feira, ele está programado para sexta-feira. Está programado para ir ao ar na sexta-feira, próximo dia 30, não é isso? 30 ou 31 esse mês, eu não estou lembrado. Bom, sexta-feira agora, acho que é dia 31, né? Hoje são 29, 31. Sexta-feira 31 nós vamos lançar esse episódio. O e-book ainda não vai estar separado no dia 31, mas uma semana após, já na primeira semana de junho, você pode procurar robertamorim.com.br ou então entrar nas redes sociais do Apóstolo para solicitar. Instagram, lá tem tudo. Para poder solicitar esses livros aqui. E olha, eu vou falar para você, já na minha próxima gravação, na próxima quarta-feira, o nosso próximo convidado, provavelmente o pastor Rodrigo Marques, da CN. Legal. Eu já vou ter lido, pelo menos, no mínimo, te garanto que até o final do ano. Eu já faço o meu comentário. No final do ano eu vou te ligar e falar, você leu ou não leu? Você fala assim, não li, fala, meu Pix é esse, me paga. Tá certo. Vou a ler semente tem que ser semeada e Poxa, tem que que germinar. bacana. Muito obrigado. O senhor me deixou agora meio que sem palavras. Já que é a bênção por completa, né? E a gente é filho de Jericó, depois ao término daqui, o senhor vai autografar para mim os meus livros, né? Filhas, primeiro eu leio, depois vocês. Gente, então estamos acompanhando aqui. Por enquanto, eu vou falar pela amizade, mas posteriormente eu vou falar com propriedade sobre os livros, tá? Porque até então eu ainda não li, mas já gerou em mim uma expectativa e eu tenho certeza que gerou em você também uma expectativa de entender esses assuntos tão perspicazes. Gabriel, eu ganhei, você não. Apóstolo, vamos falar de um assunto interessante agora que eu vejo que quando o senhor fala, brilha os seus olhos, né? Unidade. Fala pra gente o que é essa unidade que está nascendo, que já nasceu, mas que está crescendo na cidade de São Gonçalo e adjacentes. Tudo tem base bíblica e tem um porquê, um propósito, senão não tem. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Então, se você quer saber como é que Jesus orava, você vai em João 17. E Jesus ele chega para o Pai e fala assim, Pai, que eles sejam um como eu e tu, Pai, somos um.
Então Jesus, presta atenção, faz uma oração a Deus para que a gente seja um. Então, quando eu vou fazer, eu tenho medo de quando eu chegar a minha oração, fazer uma oração para Jesus, Jesus falar assim para mim, você está me pedindo o quê? Eu só pedi uma coisa ao Pai e a resposta da minha oração é você. Forte. Então, a resposta da oração que Jesus fez para Deus é a gente lutando pela unidade. Unidade é diferente de união. União é um saco de batatas. Unidade é o purê de batata. Então, união é um saco de batata. Tem várias batatas, cada um tem o seu tamanho, o seu peso e tal. Agora, o purê de batata é todo mundo junto misturado, vamos chamar assim. Nós somos um só. Então, nós começamos lutando pela unidade. É difícil. Estamos lutando pela unidade dos pastores da cidade. Sim, é possível? Eu creio. Vamos conseguir? Não sei. Mas estamos lutando. Com muita tranquilidade. Então, a unidade, o que é? Eu não sou o dono da unidade. Nós somos apenas aqueles que estão riscando fósforo e estamos assim juntando um com o outro para que a gente possa tá junto naquilo que está por vir. Porque eu não sei se daqui a 10 anos a gente vai ter a liberdade de fazer um podcast como esse. Entendi. O podcast o quê? De crente, de cristão? Não pode. Eu não sei se daqui a 10 anos a gente vai ter a liberdade de ter um culto. Ou uma reunião de unidade. Então, o que acontece? A gente precisa lutar pela unidade, que foi uma oração que Jesus fez para Deus. E a resposta que vem de Deus depende de quem? Da gente. Então, eu tenho medo disso, de eu fazer a minha primeira oração, na próxima oração eu fazer, e Jesus fala assim, você está pedindo o que para mim? Eu só pedi uma coisa e você a resposta você não dá. E isso nasceu dentro de mim. E eu fiz um estudo também... Eu não sei se eu falo demais, não sei ver o tempo aí. Na família de Abraão, Isaac e Jacó tinha divisão. Então a família de Abraão tinha divisão, a família de Isaac tinha divisão, a família de Jacó tinha divisão. Então Abraão, a divisão dele de Ló, de Sara e Agar, divisão. Na família Abraão e Isaac, na família de Isaac teve a divisão, não é? Ali, os seus filhos, Jacó, Esaú. Na família de Jacó, nem se fala, o José com os irmãos. E onde tinha espírito de divisão, curiosamente, tinha esterilidade. Interessante. Na família de Abraão, Isaac e Jacó. A divisão traz esterilidade. Curiosamente, na família de Abraão, Isaac e Jacó, tinha órfãos de pais vivos. Quem era a família de Abraão? Ismael, órfão de pai vivo. Na família de Isaac, Jacó, teve que sair, órfão de pai vivo. Na família de Jacó, José, órfão de pai vivo. Então nós vemos que o espírito de divisão traz a esterilidade, que traz a orfandade. Caramba. E traz a perda da primogenitura. Quem era o primogênito de Abraão? Ismael. Quem foi? Foi Isaac. Quem era o primogênito de Isaac? Era o Esaú. Quem foi por um par de lentilhas? O Jacó. Quem era o primogênito de Jacó, dos 12? O Rúben. E depois quem foi? Foi o próprio José, tendo a porção em Efraim e Manassés. Então eu fiz um estudo sobre isso e achei extraordinário, porque o espírito de divisão traz esterilidade, traz a orfandade e a perda da primogenitura. Aí nós vamos para a nossa vida. Hoje, normalmente, o que acontece? Nós vamos trazer isso para a família. Quando tem espírito de divisão na família, normalmente tem orfandade. Tem orfandade e esterilidade. Ah, mas não, eu posso ter filho. Mas às vezes é uma esterilidade financeira. Uma esterilidade em alguma outra área. Orfandade, órfão de pai vivo. E a perda da primogenitura. Normalmente, não é uma regra, os filhos mais velhos que tinham que cuidar do pai e da mãe não estão cuidando. Quem está cuidando é o filho mais novo. Quem leva o filho mais... Quem tem levado o pai e a mãe para o médico não é o filho mais velho. É o filho mais mais novo. A inversão. A perda da primogenitura. E quando nós vamos, eu encerro em 30 segundos, o primeiro culto das Américas foi aqui no nosso quintal, Ilha de Villeganhon, 1557. E ali houve o espírito de divisão. De Villeganhon, que era francês, crente, com os portugueses católicos. Espírito de divisão, calvinismo, ali entrou, tem sangue de crente na Baía de Guanabara.
A ilha de Veneganhão, quando você pega a ponte Rio-Niterói, sentido Rio, olha para o lado esquerdo que você vê uma ilha. Primeiro culto das Américas aconteceu lá. Interessante. 1557. E aí, divisão. Divisão traz esterilidade. E aí eu te provo que a igreja é uma igreja estéril. Por quê? Deixa eu usar aqui meu celular. Hoje nós somos no Brasil, estou fazendo conta aqui. Nós somos no Brasil 25% do evangélico, real. Então vamos lá, fazer uma conta aqui. 2024 menos 1557 demorou 467 anos para a gente ser 25%. Meu Deus, aí hein? vamos pôr 2024 mais 467 para eu ser 50% de evangélico no Brasil. Vamos pôr mais 467 para eu ser 75% de evangélico no Brasil. 2.958 anos. Vamos ser 100% de evangélico, mais 427, não era? Isso, 467. 467. R$ 2.958 mais 467. 2.958 mais 467. mais 467. Nós vamos ser evangelizados no Brasil em 3.425. Estamos em 2024. Meu Deus do céu, é muita coisa. Então, ou seja, nós somos uma igreja estéril? Claro que somos. Se meio quarteirão for no culto da nossa igreja, não cabe mais. Com algumas exceções que prédios são muito grandes. Então nós somos uma igreja estéril. A igreja, e aí teve o quê? A orfandade, pastores órfãos, e a primogenitura. A igreja no Rio de Janeiro é a igreja primogênita das Américas. Tinha que ser a igreja à frente, tinha que ser a primeira igreja nas Américas. América do Sul, América do Norte, América Central. E nós perdemos a primogenitura. Quero aproveitar e falar com você, meu amigo, meu irmão em Cristo, pastor, assim como eu. Quando a gente fala sobre unidade, quando a gente vê, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é aquele negócio assim, quem é que está na frente? Não se importe com quem está na frente, é o reino que está na frente. Tem aqui uma explicação básica, lógica, precisa e correta do apóstolo, direcionando o que é uma unidade. A gente precisa entender, parar de picuinha e entender que o reino é maior. Quando a gente entende, olha como é que é profundo as coisas. Então, eu te convido aí no próximo pastor, eu estive lá também, eu posso falar. Você vai ver pastores que você idolatra, pastores que você sempre sonhou ser igual, aí você vai ver que é de carne e osso igual a você, que tem as mesmas preocupações e está ali de braços abertos para te ajudar. Então tira esse negócio da sua cabeça em nome de Jesus. Busca unidade. Começa com unidade no seu bairro, começa com a unidade na circunvizinhança da onde você mora ali e depois vai abrindo o leque. Você não consegue chegar, né, lá na unidade como hoje nós tivemos na Rena. Mas se você não consegue chegar lá, faz uma unidade no seu bairro, experimenta isso. O seu amigo, o seu pastor é seu irmão, não é seu rival, não é isso, apóstolo? Faz um café na sua igreja, chama os pastores do bairro para conversar, senta na mesa. Eu brigo assim, nós não somos o dono da unidade. Aquele cara que joga ruim, mas ele é o dono da bola e ele tem que jogar. Se vocês não me escalaram, eu tiro a bola e não tem jogo. Não é isso. Não sou o dono da unidade. Mas nós somos riscando esse fósforo, buscando isso por causa desses motivos. Então a gente não caiu de paraquedas, falou, vamos unir todo mundo. Então, primeiro, o que não é unidade? Não é um movimento político. O que não é unidade? Não é mais um conselho de pastores na cidade. Então o movimento de unidade potencializa os conselhos. Tem um conselho de pastores, o pessoal do bairro Antonina, eles têm lá uns 20 pastores, se não for mais. E eles falam assim, nós queremos fazer um conselho aqui do bairro Antonina. Eu falei, faz. Tem problema? Eu falei, que tem problema. Então fizeram o Comiba, Conselho de Ministros do bairro Antonina. E glória a Deus, vamos fazer a marcha aqui no bairro Antonina. Faz a marcha. Que bacana. Então não tem essa, a gente tem que estar junto. Por quê? Porque assim, a gente tem que deixar o ego de lado. Eu não sei se você assistiu no Netflix o documentário daquele We Are The World. Lembra We Are The World? Lembro. Então, Netflix. Eu não assisti ainda não, vou assistir. Rapaz, tem uma lição ali. Porque tem eles conseguiram juntar todo mundo, que foi e tudo escondido, porque senão o público não ia deixar. Mas tinha um cara que era muito respeitado, acho que é Casey Jones.
um maestro, Casey Jones. Então o Michael Jackson falou assim, ó, se o Casey Jones está, eu tô. O Lionel Rich falou, se o Casey Jones está, eu tô. E o Casey Jones pegou um guardanapo e escreveu assim, deixa o seu ego do lado de fora. Eita. E colocou na porta. Por isso que o Prince não entrou, né? O Gabriel tá falando aqui, por isso que o Prince não entrou, né? Deixa o seu ego do lado de fora. Fica à vontade, Gabriel. Essa é a espontaneidade dos fatos. E aí eles começaram aí a reportagem assim, todo mundo cantando, aquele nariz em pé e não sei o quê. E tá, olha, eu tô precisando comer, tô com fome, minha dieta, não sei o quê. Quando foi 5 horas da manhã, que eles gravaram numa noite. Quando foi 5 horas da manhã, tava todo mundo sentando no chão, comendo pizza, se abraçando e amigo. Entendeu? Então a ideia da unidade é a gente deixar o ego do lado de fora e as nossas diferenças do lado de fora. Então se eu sou pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista, quem chegar primeiro espera o outro. E a gente deixa isso de lado. Se você é a favor de tatuagem ou contra, deixa se serve Santa Ceia para criança ou não, a gente não vamos discutir sobre isso. Vamos estar junto. Se eu cair, você me levanta, se cair, eu te levanto. Quando um cair, outro levanta o outro. E a unidade é isso. É a gente se ajudar um ao outro e ser amigo. E a única regra, lá, a gente se chama pelo nome. Então lá, legal. Você não me chama de apóstolo Robert, você vai me chamar de Robert. Eu me lembrei agora de um texto, me perdoe até que me fugiu a referência, mas que João chega diante de Jesus, né, e fala, poxa, Jesus, tem uns camaradas aí pregando no seu nome, mas não anda com a gente, Jesus. Que não é contra nós, é por nós, meu camarada. Deixa eles falarem, deixa eles pregarem. Eles não precisam dar com a gente, eles são nossos, né? Você vê, o pastor Jaime Soares, que pregou lá hoje, ele falou com a gente, falou assim, olha, vocês estão de parabéns pelo evento, foi totalmente diferente do que eu esperava. Porque quando viram que eu ia pregar aqui, me mandaram uma mensagem, falaram assim, você vai lá nessa unidade, lá é pura política, viu? Você está indo num lugar que é pura política. E eu vim aqui que nem político tinha aqui dentro. Eu vim aqui que é um movimento de unidade, eu vim aqui uma coisa tão legal. É muito bacana. Porque não tem nada, eu falei assim, pois é. Falei, tem os evangelistas e os afastalistas. Tem o da unidade, tem o da desunidade. Mas a gente não tem pretensão, assim... Claro, se tiver juntar todo mundo, vamos. Mas vai dar? Não sei se vai, acho que não. E se deu, não deu, mas a gente está diante de Deus. O que a gente quer é ser aprovado. Ser aprovado. Porque... E se a gente junta os pastores, a gente tem uma força extraordinária. São Gonçalo tem mais igrejas que padaria e farmácia juntas. Meu Deus, olha que tem padaria e farmácia por aí. E então a gente tem forças. Não é? Nós não estamos envolvendo com política. Se algum da diretoria ali que está à frente se candidatar a algum cargo, ele é imediatamente tirado. Porque nós não temos essa motivação. Só que a gente também, assim, no caso, vamos supor que o prefeito, a gente vai deixar bem claro quais são os nossos princípios, igual como presidente. Eu não vou apoiar quem apoia o aborto, não vou apoiar quem apoia isso. Então, os princípios cristãos a gente deixa muito claro. Muito interessante. Agora, isso não é um evento para eleger político A, B ou C. Não é um evento para juntar. Eu me lembrei de um texto agora, apóstolo. Êxodo, capítulo 1, a partir do versículo, se eu não me engano, de número 8, diz assim, se levantou um novo rei no Egito que não conhecera José. E ele observava o povo de Israel e via que o povo era forte e numeroso. E que se aquele povo se juntasse com o inimigo, destruiria ele. Então ele fala assim, opa, usamos de astúcia para com eles, para que eles não se juntem com o inimigo. Então aumentou a pressão sobre o povo. É exatamente o que acontece com o Evangelho. Se nós entendêssemos a força que nós temos, se nós nos uníssemos, né, o inimigo ele acabava não entrava com tanto peso em cima de nós. Né? A gente tem que sair dessa... Não, eu concordo plenamente. Mas até então os pastores ficam assim, se a gente se unisse, hein? Ou se a gente se unisse. Então, em vez de ficar falando, se a gente se unisse, vamos juntar eu e você. Pronto. E se ele quiser também, vem também. Se não quiser, tá tudo certo. Somos amigos da mesma coisa. Então a gente está batendo na porta de todas as igrejas. Está batendo na porta da Igreja Mundial, da Igreja Assembleia de Deus, Deus é amor. Está batendo na porta de todas as igrejas. Estão batendo. Umas a gente já bateu, outras ainda a gente vai bater, querendo que a gente está junto. Então, se quiser junto, estamos juntos. Se não quiser, tá tudo certo. E nós temos a reunião de unidade, que é uma vez por mês, toda última quarta-feira do mês. No Instagram lá tem o convite e tudo.
E nós temos o TDM. É sobre isso que nós vamos falar agora. TDM. Antes de falarmos sobre TDM, só para lembrar, entra também, você que está nos acompanhando, no Instagram da Unidade e acompanhe. Ah, eu não sou pastor, mas eu amo a obra. Entra lá para acompanhar, para entender. O Instagram da Unidade é Unidade São Gonçalo, não é isso, apóstolo? Você vai entrar lá, pode entrar no apóstolo, no Instagram também do apóstolo, que você acha o Instagram da Unidade, tá bom? Eu também vou colocar o link no meu Instagram e nós vamos colocar um link também no Instagram do podcast para que você possa conhecer lá como funciona a unidade. Agora nós vamos falar assim sobre o tempo de mesa. Me apaixonei pelo projeto só em vê-lo. Tempo de mesa, o nome já conhece. Vamos lá, o seu que é chegado o nome. O nome já diz tudo, né? TDM. TDM é um nome chique de tempo de mesa. Então a gente inventa um negócio bonito para ficar chique, né? Então, tempo de mesa. Pensa na coisa mais simples do mundo que tem um resultado extraordinário. O tempo de mesa ele é o catalisador do movimento de unidade. Porque a gente não vai conseguir se unir tomando café uma vez por mês. E se a gente fizer uma reunião para tomar café, a gente toma café em casa. Certo. Então, o objetivo o que é? A gente está junto. Então, o tempo de mesa é uma garrafa de café, uma garrafa de água, uma mesa, 10, 15 pastores. E vocês vão falar sobre o quê? Não sei. Você me chama para ir na tua casa. E aí vou sentar na sua sala, qual é o tema da conversa? Não sei. Nós vamos sentar e conversar. É isso. É a gente sentando numa mesa e conversando. Aí tem aqueles 5 minutos que a gente toma um cafezinho, fica aquele silêncio, ninguém sabe o que vai falar e tudo. Daqui a pouco começa o negócio a esquentar. E aí, normalmente, a gente faz de terça-feira, 9 da manhã. E aí a regra é terminar às 10h30. Mas aí vai para as 11, 11h30. A gente é difícil parar o pessoal. Porque a gente quer parar e eles querem conversar. E aí ali tem cura, tem conversa. Muito bom. E a única regra é, a gente chama pelo nome. Então lá não vou te chamar de pastor Luiz, lá eu vou te chamar de Luiz. Lá você não vai me chamar de apóstolo Robert, lá você vai me chamar de Robert. Por quê? Para gerar comunhão, gerar amizade. Então isso tem sido uma bênção. E aí um sonho, aí eu quero compartilhar. O meu sonho é ter um tempo de mesa em cada bairro da cidade. Se a gente tem 10 pessoas em cada bairro da cidade, 92 bairros, nós temos 920 pastores sentando à mesa. Entendeu? Então esse é o nosso desejo. E tem sido um tempo extraordinário. Fizemos o tempo de mesa dessa semana foi na Nova Vida do Alcântara, no Pastor Camp. Tínhamos lá 15 pastores e as esposas foram, tinha 8 esposas. E sentaram, conversaram, tomaram café e conversaram. Teve cura, teve choro, teve confissão de pecados, teve uma série de coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. Acaba acontecendo um tratamento, relacionamento. Né? Sabe por quê? Porque se for para ser mais um culto, a gente já tem na igreja. Se for para tomar café, a gente toma café em casa. Verdade. Eu sou muito ligado no propósito. Se tem um propósito, é bíblico. Então qual é o propósito? Relacionamento. Poxa, que legal. É a gente ter amigo. É a gente falar assim, cara, se um dia eu tiver que chorar, eu vou procurar o Luiz. O Luiz é um cara legal, aquele podcast me marcou. Se eu precisar chorar, eu vou procurar o Luiz. A gente fala assim, se eu precisar chorar, eu vou chamar o Robert. Robert, vem, tô precisando chorar, cara. Tô passando por umas tentações. A gente precisa reconhecer até isso. Jesus né? passou por tentação. É verdade. Então tentação não é pecado. E quando eu confesso tentação, eu nunca vou confessar pecado. Não é? Então eu preciso de alguém para confessar minha tentação. Só que a tentação é uma coisa que todos nós passamos, mas ninguém admite. E ao não admitir, vira pecado. Vira pecado. E o pecado vira o quê? Morte. Então a tentação é a avó da morte. Não é porque o pecado é a mãe da morte, a tentação. E até Jesus passou. Então, a ideia é a gente confessar. Por quê? A Bíblia diz, se eu confesso o pecado a Deus, eu sou perdoado. Mas para ser curado, eu tenho que confessar uns aos outros. E para eu confessar meu pecado para você, eu preciso passar pelo meu orgulho, pela minha jactância. E aí é difícil. Mas por isso que tem muita gente que peca e peca e faz de novo. Peca, pede perdão e faz de novo. Peca, pede perdão e faz de novo. Por quê? Porque ele foi perdoado, mas ele não foi curado. E quis Deus que para curar eu tenho que confessar para você. É exatamente esse aí que é o forte do negócio. A diferença entre ser perdoado e curado. Não há possibilidade de ser só perdoado. Porque se você for só perdoado, você nunca for curado, você vai voltar. Lá. Exatamente. Isso é de extrema importância a gente precisar entender isso.
quebrar o orgulho, porque para fazer para ser completo, ela tem que ser curado e perdoado. É isso aí. A gente precisa ser, por isso que Deus fala, E né? a obra da cruz, né? É. Pedir perdão a Deus para ser perdoado. Aqui na câmera ali, né? É. Pede perdão a Deus para ser perdoado e uns aos outros para ser curado. A obra da cruz. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O amor vertical e o amor horizontal. Muito lindo, muito bacana mesmo. E assim, são coisas simples que a gente não se atenta e acaba vivendo dissolutamente um pseudo-evangelho de oba-oba e sempre na beirada. E nunca na profundidade, porque às vezes a gente acha que a profundidade está naquele grande conhecimento e Jesus veio para nos mostrar isso, a profundidade está na simplicidade e entender os sinais que ele mesmo deu. Uhum. Porque Jesus, ele veio... Qual é o sonho de Jesus? Jesus veio inaugurar um relacionamento de pai e filho, que era o sonho desde o Jardim do Éden. Então ele chega, Pai nosso que estás nos céus. Na casa de meu pai tem muita morada. Na oração sacerdotal ele chama de Pai. Na cruz ele diz, Deus, por que me desamparaste? Pai, em tua mão entrega meu espírito. Então, o sonho de Jesus na terra foi que deu-lhes poder e recebeu o poder para serem filhos. Então o poder é para ser filho. O grande sonho de Deus é que a gente volte a ter um relacionamento de pai e filho. Por quê? A gente é bom para ter um relacionamento com Deus como devoto. Eu, quando era católico, era devoto de muita coisa. Então a gente, às vezes, deixou a devoção e trocou só de santo. Não é? Mas quando, na verdade, quando eu aceito Jesus, eu não sou apenas um devoto de Jesus Cristo. Eu sou filho dele. E filho não incomoda. Diferente. Filho não incomoda. Filho bate e entra e fala, tô entrando, pai. O pai tá ocupado. Não tô nem aí, sou filho. O filho e o pai são um só, né? A própria palavra diz, o filho e o pai são então, um só. Então o sonho é que a gente seja filho. Então, e aí a gente faz uma oração, não é? Pai, tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Venho muito respeitosamente, através dessa oração, solicitar uma bênção. E Deus fala, você fala assim, para de me enrolar, não é isso que você vai falar. Rasga teu coração. Eu sei o que você está passando. Antes da palavra sair da minha boca, da tua boca, eu já sei. Eu já sei. Então rasga teu coração, você está passando tentação, não tá? Aquela moça no trabalho deu em cima de você e você gostou. Aquela pessoa no ônibus que pegou o ônibus com você no mesmo horário, aquele homem que entrou no ônibus lá, você achou ele bonito, ele sentou do teu lado, puxou conversa. E você ficou meio assim, mas você gostou, você está passando por tentação, não tá? Confessa comigo. E é isso que Deus quer. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A gente aprendeu a vida toda, e não é errado, que eu tenho que aprender a Bíblia é a verdade, e é. Só que a gente tem que conhecer a nossa verdade. Que Jesus chega para Pedro chega e fala assim, Jesus, eu morreria pelo Senhor. Jesus fala assim, não, essa não é a tua verdade. A verdade é que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Que é isso, Jesus? Aí ele negou 3 vezes, o galo cantou. E a Bíblia diz que o olhar de um se juntou com o olhar do outro, e ele chorou amargamente. Pedro. Então eu não sei como é que foi aquele olhar. Mas Jesus estava sendo castigado longe, e Jesus sendo castigado longe, o olhar de um olhou para o outro, o galo cantou, e a ficha caiu. Falou assim, essa é a minha verdade. Falei ontem que eu ia morrer por ele, e eu neguei 3 vezes, o galo cantou, e olha como é que ele está. Então o que acontece? Os crentes hoje em dia, eles criaram um avatar, um super-homem. Parece a foto do perfil. Você tira aquela foto de muitos quilos atrás, não é? Ninguém tira aquela foto. Não é? A foto acabou de acordar com remela no olho, cabelo desse tamanho, tirou uma foto. Não. Você foi no casamento, tá bonito, tira a foto e coloca lá. Então a nossa conduta hoje não pode ser. Tem que ser autêntica, tem que ser verdadeira. Amém. E às vezes a pessoa tem uma conduta falsa, mas é bom de monte, é bom de consagração, é bom de ter aquela casca religiosa. Certo. Entendeu? E tem gente que às vezes nem ora tanto assim, nem vai no monte, mas ele é verdadeiro diante de Deus. Amém. Entendeu? Então eu vejo que isso é o comportamento que a gente tem que ter nos dias de hoje. Porque Jesus falou, esse povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. É muito forte isso. Queridos, estamos quase chegando ao término. Eu quero falar sobre mais um assunto que eu não posso deixar passar.
e depois as considerações finais do apóstolo. Apóstolo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse grande projeto que nós começamos a reviver aqui na cidade de São Gonçalo. O ano passado eu participei da marcha, e esse ano teremos novamente a Marcha para Jesus. Próximo episódio, provavelmente com o pastor Rodrigo, nós vamos falar bastante sobre marcha, porque ele está com propriedade fazendo isso. Temos agora a Caravana do Amor, no final do mês de junho. 29 de junho. E na segunda semana do mês de julho, a Marcha para Jesus. 13 de julho. 2 eventos de grande impacto de evangelismo na cidade de São Gonçalo. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Caravana do Amor é um evangelismo de impacto. Na última foram 400 pessoas evangelizando uma única região. E vai ser a região da Amendoeira. Então já hoje, esta agora do dia 26. No dia 29 de junho, 29 do 6. Então hoje o Monte do Amendoeira está tomado. A gente, para ir lá no monte, você passa pelo tráfego, eles colocam enfim, não deixa você ir. E nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos ganhar fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. E a Bíblia diz que a amendoeira vai florescer. Isso é forte. Então, a amendoeira, quando floresce, na Bíblia quer dizer que é um despertamento espiritual. Então, se a gente tem um bairro na cidade que chama Amendoeira, a gente vai evangelizar esse bairro. Qual a expectativa? Que se a amendoeira florescer, todo o bairro todos os bairros vão florescer. Verdade. Então tem muito aspecto profético nisso. Disso. Então é um movimento de evangelismo. Vamos ter muito treinamento, eu que vou dar esse treinamento. E de um jeito muito simples. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai ensinar a evangelizar com os dedos da mão. Entendeu? Pode dar uma pequena palhinha de como funciona? Vai. Então, assim, se você tivesse que ter... Você que está nos assistindo aqui. Ó, já tô... Fica à vontade. Corta para mim. Se você tivesse que escolher um dedo para que apontasse para Deus, que dedo você usaria? Esse aqui. Então, primeiro você fala do amor de Deus. Se você tivesse que usar um dedo para apontar um pecado, você usaria esse dedo aqui. Se você tivesse que usar um dedo para falar do maior amor de todos os tempos, você usaria esse dedo aqui. Se você tivesse que usar um dedo para falar de fazer uma aliança com Jesus, você usaria esse aqui. Se tivesse que usar um dedo para falar sobre de ser uma nova criatura, você usaria esse aqui. Então a ideia é essa. Olha, você tem 2 minutinhos para falar da palavra de Deus? Tenho, claro. Olha, Deus, o Senhor Jesus, Deus te amou muito, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Ele te criou para ser feliz. Só que tem um problema, o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Só que para resolver esse problema, Jesus morreu na cruz por você. E quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você faz uma aliança com Ele. Quando você faz uma aliança com Ele e aceita Ele como seu Senhor, confessando com os lábios, crendo com o coração, você se torna uma nova criatura. Você morre para esse mundo e você nasce para Jesus Cristo. E eu quero convidar você hoje a fazer uma aliança com Jesus, a reconhecer o que Jesus fez na cruz. Ele lançou todos os pecados. E aí a gente vai ensinar como é que faz isso. Isso aqui é o resumão de tudo. Pô, que legal, que bacana. E aí nós vamos ensinar o quê? A argumentação. Vamos aproveitar esse corte também para botar no Instagram, para que você seja também alcançado através das redes sociais. E então depois... Aí nós vamos ter a Caravana do Amor, vamos treinar esse pessoal e já está mapeado. Cada um vai para uma rua, uma região, e vamos fazer o evangelismo de impacto uma tarde, do dia 29 de junho. Começa 1h e vai ter um show depois. À noite. E nosso objetivo é ganhar aí pelo menos 200, 300 almas para Jesus. A última caravana nós tivemos aí um acréscimo de mais de 100 almas para Cristo. Mais de 100 almas para Cristo. Amém. E logo em seguida, em julho... Marcha para Jesus. Marcha 3 de para julho, Jesus. 14 horas, Praça Zé Garoto. Marcha para Jesus. Na verdade, começa na Praça Zé Garoto, tem uma marcha até o Mauá, ali no Sesc, né? Na verdade, não vai ser mais lá, vai ser dentro do campo do Mauá. Vai ser dentro do campo? Melhor ainda. Dentro do campo do Mauá. Pô, que bacana. Então lá vai ser bem legal, nós estamos... tem muitas coisas que estão sendo decididas ainda, temos sonhos, né? De ter um espaço legal para as crianças, sabe? Para as crianças, porque é um espaço amplo, um lugar legal para as crianças, um lugar assim, bem... Um show legal, um ambiente agradável, sabe? E estamos orando
por ter aí 20 mil pessoas. Olha, eu quero dizer que vocês podem contar com as nossas mãos, com as nossas redes sociais, com tudo aquilo que a gente pode proporcionar, mas além de tudo aquilo que nós podemos proporcionar, conte conosco, Amém. como pessoas para estarem juntos Que é nesse projeto. o nosso desejo, porque antes a marcha, o pastor ia e a igreja não ia. O nosso desafio é que o pastor vai e leve a igreja. A igreja. Entendeu? Então nós estamos na 24ª edição da marcha. O pastor Samuel ficou à frente por 20 anos, um herói. Inclusive, em primeira mão aqui, na próxima reunião da unidade, nós vamos entregar um presente para ele. Que bacana, uma que surpresa, legal. que eu já estou quebrando a surpresa aqui, que é um reconhecimento de tudo que ele fez durante 20 anos. E agora ele passou para o movimento de unidade, fizemos uma oração, ele orou por nós, abençoou, e hoje está na nossa mão a marcha para Jesus. Não somos o dono da marcha, não somos o dono da unidade, nem o dono da mesa. Mas a gente está aqui tentando juntar. Dá a direção, né? Estamos organizando. Então é menos ego, menos título e mais trabalho. Poxa, que benção. É isso. Apóstolo, eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor, a disponibilidade, estarmos aqui. Eu quero dizer ao senhor que teremos, numa próxima ocasião, um novo podcast para falar sobre mais coisas. Há muito conhecimento a ser compartilhado que um podcast só não pode comportar. Mas muito obrigado pelo carinho com a nossa equipe, tá bom? Pronto atendimento que o senhor teve. Eu gostaria que o senhor deixasse para nós uma mensagem, né? Não nós do podcast, a todos que estão nos acompanhando, uma mensagem, algo do coração de Deus. Quero agradecer ao Pedro que veio com o senhor também, a bispa que não pôde vir, né? Ficou nos afazeres de casa. Mas já nós estamos em casa, vai ter pipoca, Netflix. Opa, que maravilha. A gente vai colocar o colchão na sala e vai ser uma festa. Eu vou finalizar diferente hoje. Eu vou fazer o término e vou passar para o apóstolo poder deixar as considerações finais. Eu quero dizer que é uma honra estar mais uma vez aqui na Norte Estúdio. Hoje nós estamos com a direção do Gabriel direto nas carrapetas, como diziam antigamente, né? Geralmente é o Andrew provavelmente está descansando com a sua família, mas estamos aqui no Norte Estúdio. Nós gravamos o nosso podcast aqui nesse estabelecimento, esse estúdio muito bacana, muito legal, onde se sempre disponibilizando tudo que é audiovisual que você precisar. Acesse aí o Instagram, @nortestudio, norte com TH, estúdio, tá? Faça o contato, manda o direct, o Gabriel tá sempre te respondendo, toda a sua equipe, para que vocês venham gravar os seus projetos aqui. Já existe um cast muito legal, uma novidade do Norte Estúdio, tá saindo o site do Norte Estúdio, a gente também tá lá no site, tá? Para que você possa acompanhar, www.nortestudio.com.br. Lembrando que o Norte com TH, tá bom? Então quero agradecer ao Norte Estúdio por mais uma vez esse espaço, a gente tem essa parceria aqui. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, tá bom? Curta o nosso canal, curta o nosso Instagram. Quero dizer a mesma coisa que a gente sempre diz, mas hoje vamos terminar com o apóstolo. Bora fazer dar certo? Em nome de Jesus? Bora. Apóstolo, é com o senhor. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado por esse estúdio tão maravilhoso, a direção do estúdio, Norte Estúdio. Um nome muito bom, porque tem muita gente desnorteada, né? A pessoa que está desnorteada está sem norte. Então, quem tem norte sabe para onde vai. É verdade. Então, eu quero falar para você o seguinte, olha, vamos estar junto. Quantos amigos você tem? Se você tiver que chorar, quem você elegeria para chorar? Se você tivesse que confessar um pecado, você confessaria um pecado para quem? Então, levanta uma pessoa para você prestar conta, levanta uma pessoa para você chorar, levanta uma pessoa que você não tem a obrigação de ser forte o tempo todo. Levanta uma pessoa que te chame pelo nome. Essa pessoa não precisa ser eu, essa pessoa não precisa ser o Luiz, pode ser qualquer pessoa, seja de onde você estiver assistindo. Você precisa ter alguém para confessar. Você precisa ter um lugar para você tirar essa capa de super-homem. Você precisa ter um lugar para deixar de ser a Mulher Maravilha. Você precisa parar de ter problema, de se envolver em problema que não é teu. E a vida é muito curta para ser pequena. Então que você possa, em nome de Jesus, sabe, não perder mais a sua alegria, a alegria de servir a Deus, a alegria de sair de casa de manhã, no domingo de manhã, e falar assim, ó, tô indo para cá, tô indo para casa do Senhor. Deus, fala comigo.
e sair, ir no carro cantando, ir no ônibus cantando, no Uber cantando, louvando a Deus, que você não perca a sua essência. Porque quando você se converteu, você não sabia um versículo de cor e você falava de Jesus até pro poste. E agora você é tão teólogo, a gente conhece tanto a Bíblia, a gente perdeu o brilho. Então que a gente possa voltar, não é? Voltar. E porque tem momentos, eu digo assim, quando Jesus, ele estava cobrando imposto de Jesus, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, estou cobrando imposto da gente, não é? É, estou cobrando. É certo? Não, não é certo. Fala o seguinte, vai lá e pesca um peixe. E na boca dele vai ter uma moeda. E aí você paga por mim, primeiro para Jesus, depois por ti. E aí Pedro, ele vai lá e imagino eu, não é? Ele vai lá no porão e pega aquela varinha de pescar, aquela varinha de bambu, pega aquele anzol enferrujado, limpa, pega aquela minhoca, coloca e passa ele no meio. Pedro já tinha uma indústria de pesca. Então eu imagino o Tiago, o João, falou, Pedro, tá indo aonde? Estou indo pescar. Tá indo fazer o quê? Estou indo pescar. Leva minha rede? Não, não posso. Leva meu barco também? Não posso. Porque Jesus mandou eu pescar um peixe. Então tem que ser com essa varinha. Resumo. Quando em momentos de crise, você precisa voltar a pescar com a vara e com o anzol. Você precisa voltar a fazer coisas que você fazia antes, que você não faz mais agora. Então isso é um segredo espiritual. Pedro tinha uma indústria de pesca, ele tinha barcos, ele tinha rede, ele tinha tarrafa. E naquela caminhada, não está na Bíblia isso, mas imagino eu, muitos chegaram, Pedro, você não vai sem barco. Ele falou assim, não, eu vou, porque eu preciso voltar a fazer o que eu não fazia antes. O que eu fazia antes e deixei de fazer. Então, para encerrar, o que você fazia antes, dava certo e deixou de fazer? Por que você deixou de fazer? Você tem muita coisa para fazer, não tem? Tire alguma coisa e volte a fazer o que você fazia antes. Porque talvez você vai voltar à tua essência. Esse é o meu recado para você. E não ande sozinho. Deus te abençoe. Bora fazer dar certo? Deus te abençoe.